Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o terceiro ano, aula 1, o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho. Observe então que a nossa aula objetiva você compreender claramente qual o papel do Brasil ao longo da divisão internacional do trabalho, ao longo das diferentes etapas até chegar o dia de hoje. Perfeito? A nossa aula se organiza em 5 momentos. Inicialmente falaremos sobre a divisão internacional do trabalho, que vem a ser isso. No segundo momento, as etapas iniciam, então, a DIT, que é conhecida como a Divisão Internacional do Trabalho, no capitalismo comercial, na sequência, a DIT no capitalismo industrial, prosseguindo a DIT no capitalismo financeiro e fechando com a divisão internacional do trabalho e o papel do Brasil atual, a DIT atual. Muito bem. Então, observe claramente que a divisão internacional do trabalho consiste basicamente na divisão de tarefas, na divisão produtiva realizada dentro da produção global. Como assim, professor? A produção de mercadorias no mundo, ela acontece de uma maneira em que cada país tem uma função. Pensa dentro de uma fábrica, Dentro de uma fábrica existe a divisão do trabalho, em que cada funcionário irá realizar uma tarefa dentro do espaço produtivo. Algumas tarefas são mais bem remuneradas, outras tarefas nem tanto. Existem aqueles que comandam o espaço da fábrica e aqueles que obedecem o espaço da fábrica. Então é assim que funciona também, analogamente, a produção em escala internacional, a divisão internacional do trabalho. Pensa então o mundo como uma grande fábrica, uma grande unidade produtiva em que cada país exerce uma função nesse mecanismo, nessa lógica. Então eu quero que você entenda claramente que a divisão internacional do trabalho, também chamada de DIT, ela, na verdade, é o resultado do próprio capitalismo, da própria produção capitalista, que envolve concorrência, competição, desigualdade, e ela muda ao longo do tempo essa divisão internacional do trabalho. Claro, alguns países irão, então, exercer funções mais, digamos assim, preciosas dentro da divisão internacional do trabalho e outros países funções subalternas, sem muito valor agregado. Tá certo? Eu quero que você entenda, então, que cada conflito está relacionado claramente com o próprio capitalismo, a concorrência, a desigualdade, a exploração e o lucro. Perfeito? Ela muda ao longo do tempo. Então, começando com a DIT no capitalismo comercial. Lembra do capitalismo comercial, as grandes navegações, perfeito? Lembra do acúmulo de metais preciosos pelas grandes potências aí europeias, como Portugal, Espanha, depois lá na frente você vai encontrar a Inglaterra, a França. Então, claramente você vai encontrar nesse capitalismo comercial uma divisão internacional do trabalho, que era a divisão basicamente entre as colônias e as metrópoles. Lembra disso? As colônias, então, eram os quintais das metrópoles, onde você basicamente extraía as matérias-primas, as especiarias, e levava essas matérias-primas, essas especiarias lá para a unidade produtora, lá na metrópole, e aí isso era trabalhado em manufaturas, agregando valor, perfeito, e vendido novamente agora para as colônias. Era esta relação que consistia a divisão do trabalho no capitalismo comercial. Lembra o Brasil com Portugal, Até coloco para você aqui o Brasil exportando aí as drogas do sertão, produto da floresta, cravo, canela, que esses produtos iam para Portugal, iam para a Europa. E o Brasil exportando pau-brasil também, que ia para lá, para a Europa, convertido em tinta para pintar tecidos e movelarias, e retornava em forma de tecidos, tintas, um produto manufaturado, algo com mais valor agregado. Então, percebo claramente que o Brasil aí, como colônia, exercia um papel subalterno dentro da divisão internacional do trabalho no capitalismo comercial.
Observe também que esse capitalismo evolui já para um capitalismo industrial no século XVIII, né? Ali meados do século XVII, XVIII, XIX. Você vai encontrar, então, alguns outros países que irão exercer à frente, né, o comando dessa fábrica, essa produção global, já uma produção industrial, que é basicamente a Inglaterra, né, turma? Você vai encontrar lá a Revolução Industrial na Inglaterra e vai comandar o processo produtivo, uma nova forma de produzir dentro de fábricas, usando modernas formas de tecnologia. Lembra a aula de Revolução Industrial, né? O que vai acontecer aí? Vai ter uma relação em que a metrópole, né, também já muitos países, unidades nacionais, já convertidas em países, irão produzir esse bem industrial, já não são manufaturas como no capitalismo comercial, agora já são produtos industrializados, e irão vender para as colônias, né, numa relação aí de compra e venda em que as metrópoles ou os países desenvolvidos ganharão muito mais do que as colônias, outros países subdesenvolvidos, né? Então, o que sai das colônias? Gêneros agrícolas, metais. O que volta para elas? Produtos industrializados, que têm mais valor agregado. Perfeito? Então, essa é a divisão do trabalho. O Brasil vai se enquadrar aí, no momento que já começa a ser inserido no país, a cana-de-açúcar, né? A atividade algodoeira, atividades agrícolas dentro do território nacional. Também a extração do ouro, lembra? Esse é o período da extração aurífera no Brasil. Ele vai assumir esse papel aí, exportar metade. Perfeito? Esse é o capitalismo industrial. Já a DIT, no capitalismo financeiro, ela já vai ganhar contornos mais elaborados. Como assim, professor? Mais elaborados por quê? Muitas colônias no passado, já no século XX, haviam se convertido em países autônomos, independentes, perfeito? Como o Brasil, né? Havia se convertido já no século XIX. Isso vai dar uma guinada, uma mudada na divisão internacional do trabalho. Esses países vão começar, então, a tomar a frente, né? A tomar a frente do seu próprio destino, de modo que irão assumir um processo produtivo independente, não vão querer ser mais simplesmente colônias, né? Vão querer tomar o rumo do seu próprio desenvolvimento, querer progredir dentro da fábrica, né? Dentro dessa produção global. E então, o que vai acontecer? Nesse universo, século XX, né, até 1970, muitos países, né, se tornam independentes, aí aquelas colônias se tornam independentes, e eles irão continuar ainda produzindo gêneros agrícolas. Lembra o Brasil continuando produzindo café, né, muito forte o café aqui no Brasil, século XIX, XX, no século XX. Mas também o Brasil começa a se tornar um país industrial, né? Mas muito da industrialização brasileira vai depender do quê? Dos investimentos dos países desenvolvidos. Esse aqui é o grande diferencial da DIT aqui no capitalismo financeiro. É o investimento. Então, os países desenvolvidos passam não só a enviar, por exemplo, produtos industrializados, né, vender produtos industrializados, mas eles passam também a enviar indústrias para os países subdesenvolvidos, tá? A enviar filiais, a enviar, por exemplo, olha só, montadoras da Ford, da Fiat, empresas como a Coca-Cola, que irão basicamente expressar o investimento dos países desenvolvidos nos países subdesenvolvidos. Perfeito? Como eu coloco para você aqui, ó. Esse é o grande diferencial. Então vai haver um investimento dos países desenvolvidos, dos países subdesenvolvidos, tá? Lógico, todo investimento tá lá no final das contas, ele quer o retorno, né? Quer o lucro. Perfeito? Isso vai acontecer. De tal forma que a DIT ela vai se transformar, ela vai ganhar novos contornos que configurarão a nova DIT, a nova Divisão Internacional do Trabalho. Como que tem essa nova, professor? Quando é que acontece? A partir de 1970, tá? Quando acontece aquela grande revolução nas telecomunicações e nos transportes, me lembro da Guerra Fria, período de grande investimento tecnológico, etc. Você vai encontrar aí, perfeito, um novo capitalismo começando a se
desenvolver, que é o capitalismo técnico, científico e informacional, olha, revolução nas telecomunicações e nos transportes. E isso vai proporcionar não só um investimento, né, ainda maior, mas como proporcionar uma super carga, turma, uma super carga de tecnologia, técnica, de capitais que virão dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. E também, de certa maneira, quando essa tecnologia chega nos países subdesenvolvidos, ela passa também ali, ó, a se desenvolver, e esses países subdesenvolvidos se tornam, então, industrializados, de tal modo que aqueles países do passado, turma, que apenas exportavam matérias-primas, passam agora, com a nova DIT, a exportar também produtos industrializados. Esse é o grande diferencial que você tem que entender da nova DIT. Países que antes, então, eram subdesenvolvidos, né, que só exportavam matérias-primas, gêneros agrícolas, passam agora, com a nova DIT, a exportar produtos industrializados, né? Com certeza. E o Brasil vai estar inserido dentro desse contexto da nova DIT, tá certo? Com esses altos investimentos em tecnologia que os países desenvolvidos empregam nos países subdesenvolvidos. Mas isso é, com certeza, relativo, né? Essa divisão internacional do trabalho, como ela vai mudando, claro, sempre vai beneficiando aquele mais forte, perceba isso, tá? E o que vai acontecer então nessa nova DIT, professor? Que os países desenvolvidos ricos vão investir nos subdesenvolvidos. Como é que vai ser esse investimento pesado? Vai ser por meio de filiais. Toda empresa, né, toda grande empresa multinacional, como você observa aqui, ó, McDonald's, né, você vai encontrar Nokia, perfeito, Windows, etc. Elas têm as sedes e têm as filiais. A sede é o espaço de comando, de controle, pensa a presidência da empresa, né, onde se investe, onde se toma decisões importantes. E as filiais é um espaço que se produz, que obedece o que? O comando das sedes. O que vai acontecer? Essas empresas irão se expandir com sedes. Essas sedes serão instaladas nos países pobres, né, nos países subdesenvolvidos. Por que nesses países? Porque nesses países você vai encontrar mão de obra barata, você vai encontrar incentivos fiscais, os governos irão incentivar a vinda dessas filiais, porque vão gerar emprego, de certa forma, né? Então vai ser muito bom. E, além disso, né, vai desencadear aí, perfeito, um grande retorno para as sedes. Por que, professor, retorno para as sedes? Um grande retorno financeiro. Porque a empresa que está ali, filial, vendendo, produzindo com mão de obra barata, olha só aqui, naquele país subdesenvolvido, ela vai vender os produtos lá. Quando ela vende, ela vai ganhar o capital, o dinheiro. Só que esse capital aí, lá da filial, vai voltar para onde? Para a sede. Esse capital da filial vai voltar para a empresa principal, que está localizada lá no país desenvolvido. Olha só aqui o telefonema, as telecomunicações. Como é que está a produção, a montagem de bolas? Está bacana? Ah, vendeu quanto? Então vamos pegar esse capital. Então o que vai ocorrer? A fuga de capitais, né? Chamada fuga de capitais dos países subdesenvolvidos para as sedes das empresas dos países desenvolvidos. Olha essa divisão internacional do trabalho, como ela ganha novos contornos, então, né? Passa a ter uma diferenciação. Aí você diz, está perfeito, professor. Os países subdesenvolvidos começam a ter indústrias a exportar produtos industrializados. Certo ou errado? Certo. Porém, essas indústrias são apenas filiais das grandes sedes que se encontram nos países desenvolvidos. Essa é a grande sacada. Aqui o exemplo da Nike, né, que você observa que basicamente a Nike, a empresa dos Estados Unidos, ela encontra aqui os 10 principais fábricas, né, produção da Nike. Você vai encontrar, olha só, no Vietnã,
onde emprega 312 mil trabalhadores, né? Principal mão de obra aí empregada com a Nike, mão de obra barata lá no Sudeste Asiático. Depois você vai encontrar China, Indonésia, Nike Made in Vietnã, Nike Made, é a Nike com uma filial da empresa, né? A filial dela dentro aí do Sudeste Asiático, produzindo com mão de obra barata, inclusive, né? Os sapatos, vendendo isso para o mundo inteiro. No Brasil você vai encontrar também. Tá? E o Brasil, dentro desse contexto, o Brasil passa, esse Nova Adit, a ser um grande também exportador de carros, de automóveis no Brasil. Olha só, a quantidade de filiais, né, de montadoras, as maquiladoras que são instaladas no Brasil. Você vai encontrar em vermelho os principais estados que absorvem com mão de obra barata, incentivos fiscais, leis mais brandas, perfeito? As empresas como a Toyota, né? Aí você vai encontrar a Chevrolet, você vai encontrar a Volkswagen, e por aí vai, um conjunto de empresas, né, Mitsubishi, que irão se instalar no território brasileiro para montar os carros. Claro, as peças elas vêm lá das sedes dos países, né, desenvolvidos, e aqui são montados. E o Brasil passa a exportar carros, olha só. Exportar carros para a América do Sul, aqui para os nossos vizinhos do Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai. Para a América Central, inclusive Estados Unidos, olha, chegou a BMW, né, produzida no Brasil, chega lá nos Estados Unidos. E também para o continente africano, sobretudo ali na África do Sul. Perfeito? Aqui eu tenho o Boeing também, um exemplo dessa produção globalizada, como é que funciona isso. O Boeing 787, né, americano, que apesar de ser americano dos Estados Unidos, 70% desse Boeing 787 é produzido por empresas que estão fora dos Estados Unidos. Olha só, empresas do Japão, né? Empresas da Inglaterra, da Itália, Canadá, França, Austrália, Coreia, Suécia. Perfeito? Como você observa claramente aqui, olha só, a fuselagem central vem lá da Itália. Como a produção se tornou descentralizada, várias empresas, então, sabe, sendo uma terceirização do trabalho, da produção. E isso por conta de quê, professor? Por conta das vantagens locacionais, de mão de obra barata, perfeito? Incentivos fiscais, leis brandas, que promovem essa produção descentralizada. Sem contar também com a avanço da tecnologia. Se não tivesse uma revolução dos transportes, nas telecomunicações, não daria para você produzir sapatos, por exemplo, lá no Vietnã e vender no Brasil, e por aí vai. Tudo bem? Aqui é um carro também, que você vê várias bandeiras, cada parte dele vem de um país. E resumindo, você vai encontrar claramente hoje o papel do Brasil dentro da divisão internacional do trabalho. Ele é um país subdesenvolvido, porém industrializado, claro, está exportando até automóveis. Tá? Mas basicamente, no grosso, digamos assim, o que o Brasil mais exporta basicamente consiste em produtos agrícolas, minérios e a questão da pecuária, turma. Compõe grande parte do que nós chamamos de balança comercial brasileira. O que é a balança comercial? É a relação de tudo aquilo que o Brasil compra com aquilo que ele vende. A relação das importações que compra com a relação com as exportações do que vende. É uma balança comercial. Né? Lembra como se fosse seu salário, por exemplo. Seu salário você recebe, né? Pensa comigo. Tudo que entra, você não nota. Tudo que sai, você anota. No final do mês você tem que ter um troco, né? Não pode gastar tudo que entra. Tem que ter uma margem ali. Essa é a balança comercial brasileira. E ela tem apresentado, né, por aquilo que pareça aí, um superávit, um saldo positivo a balança comercial brasileira nos últimos 20 anos, olha só. Que você observa de 2020 a 2020, o Brasil ele tem um saldo positivo na balança comercial. Por quê? Ele consegue exportar mais, né, do que ele importa. Ele vende mais do que ele compra. Em termos de valores, em termos de balança comercial.
Então isso leva o Brasil a ser um país superavitário, ter superávit na balança comercial hoje, tá bom? Muito importante isso. E o que contribui para isso, professor? Claro, é a agricultura brasileira. Nós temos um espaço agrário que é o maior do mundo, né, em áreas agricultáveis, a pecuária e a exploração minero-metalúrgica, alumínio, ferro e aço. Tem contribuído diretamente para isso. Tudo bem? A nossa aula fica por aqui. Não esqueça de fazer os exercícios no cigarro, porque na próxima aula falaremos então desse espaço agrário brasileiro, os conceitos e a caracterização. Um grande abraço e até a próxima!